Portanto, a defesa húngara acontece após as jogadas E4 e 5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo E7, a jogada característica da defesa húngara. O branco joga de 4, ou seja, o branco luta pelo centro rapidamente e procura abrir a posição, ou seja, estratégia correta, quando seu adversário tem as peças restringidas. A defesa húngara é característica pelas peças pretas ficarem muito passivas. Portanto, o branco deve procurar abrir a posição. Após de 4, as pretas aceitam a ruptura, o branco recaptura com cavalo. As pretas seguem de forma correta com o cavalo F6, procurando desenvolver rapidamente suas peças, e já tem o roque preparado. O branco faz uma troca, cavalo toma C6, e o preto captura com peão de B. Toma C6, pois a captura com peão D permite a troca de damas rapidamente, pois o peão de B possibilita manter a dama. E ao mesmo tempo, apesar de ser um peão dobrado, ele apoia no possível. Uma possível ruptura com D5. Após B toma C6. O branco segue com a jogada E5. Jogada E5 ameaça o cavalo de F6 às pretas. E agora obriga as pretas a procurar uma defesa para o cavalo. As pretas jogam o cavalo para a casa E4. A casa é 4, sem dúvida, uma das melhores defesas para o cavalo. O branco responde com dama para F3. Observe que agora sair com a dama não é uma má jogada, pois o branco não possui mais o cavalo, que saiu de G. Então a dama e F3. Ela está bem colocada e fazendo uma boa ação central. As pretas têm que defender o seu cavalo, portanto ela joga de 5. O peão exerce a defesa do cavalo. O branco faz a captura e passa. Após e toma de 6, as pretas jogam cavalo toma de 6, protegendo o ponto F7 que estava atacado. Porém, nesse momento, a partida pode ter seu equilíbrio quebrado, pois o branco dispõe da captura de dama toma o peão de C6. Nesse momento, o branco dispõe dessa captura, e aí é correto ou não capturar esse peão. Portanto, o branco, se capturar este peão, seguir desenvolvendo suas forças, protegendo o rei. Sem dúvida, esta será uma boa captura, pois se o branco capturar e não conseguir terminar este objetivo básico, aí a captura poderá ser uma jogada duvidosa. Então vamos seguir. O branco joga dama, toma C6, após toma C6 cheque. As pretas seguem com o bispo de 7, ameaçando a dama branca, dama para casa A6, continuando na defesa do seu bispo de C4, pois o cavalo está capturando. As pretas resolvem ficar com forte par de bispo. Esta também é uma partida que vamos ver a vantagem do par de bispo, pois as pretas irão aproveitar essa vantagem de uma forma muito clássica, simples, de uma forma bonita, né? Pois a combinação final muito simples, mas muito didática. Portanto, após cavalo toma C4, dama toma C4. Chegamos novamente àquela seguinte pergunta que eu fiz quando a dama capturou o peão 16. Nesse momento, o branco tem um peão a mais. Porém, as pretas têm uma leve compensação do par de bispo e um desenvolvimento um pouco superior. As pretas, nesse momento, jogam torre de 8, uma sutil jogada, porém muito forte, uma jogada muito forte,
pois o branco necessita desenvolver o seu bispo, que está na casa C1. Portanto, a torre em B8 fará uma forte pressão na casa B2, que se encontra defendida pelo bispo de C1. Ou seja, as pretas desenvolvem sua torre, simplesmente atrapalhando o desenvolvimento natural branco. O branco segue com a jogada cavalo C3. As pretas continuam com a jogada roque, protegendo seu rei. Nesse momento, o jogo preto está quase todo desenvolvido. O branco também prossegue com roque. Não pode deixar o rei no centro, pois o adversário já está com seu rei defendido. As pretas agora, após um leve desenvolvimento, elas agora procuram melhorar suas peças, ou seja, o bispo da casa e 7 das pretas. Pode se tornar uma peça mais forte. Portanto, o jogador das pretas joga o bispo para a casa D6, mirando o rei adversário. Então, o bispo preto de D6 fica mirando lá no rei. As brancas e o branco, como desenvolver o bispo de C1. Se as brancas resolverem sair com o bispo, o peão de B2 irá cair. Então o branco faz a jogada B3, uma jogada bem natural, com o intuito de agora ter o seu bispo livre. As pretas aproveitam essa jogada, E mostram que a jogada de torre B8 no lance 12 foi muito mais profunda que o branco imagina, pois a torre em B8, nesse momento ele é apoiar. Ela é apoiada pelo bispo de 16. Tantas pretas jogam torre de 4. As pretas já preparam a passagem da torre para a ala do rei, para poder atacar esse rei inimigo. Então, após torre B4, o branco necessita nesse exato momento de defender sua dama. Joga a dama para casa D3 e as pretas novamente. Utilizando o conceito de melhorar suas peças, jogam o bispo para a casa C6, ou seja, o bispo que estava na casa D7. Com uma ação fraca, ele passa a executar uma forte pressão diante o rei inimigo. Observem como é interessante o par de bispo mirado diante o rei branco. O branco, nesse momento, joga de forma muito inocente. Joga um simples bispo E3. Nesse momento, o branco deveria simplesmente jogar de uma forma mais agressiva. Aqui o branco de vez a jogada bispo E3. Era necessário realizar a jogada G3, pois as pretas estão tendo ligeira facilidade para passar suas peças para a ala do rei inimiga. Então a jogada G3 iria trabalhar com a ideia de restringir um pouco essa facilidade das pretas. Após a jogada bispo I3, as pretas nesse momento já teriam uma combinação vitoriosa. A combinação vitoriosa das pretas seria a jogada bispo toma H2, cheque rei toma H2, dama I4 cheque rei G1. E a jogada bispo toma G2, eliminando os peões defensivos do rei branco. E aqui o rei branco se vê em apuros. Após a jogada rei toma bispo, as negras têm mate em 5 lances. Esse mate em 5 lances segue da seguinte: dama para G4 cheque, rei H2 única, pois se rei H1, as pretas dão um mate mais rápido com dama H3 check, rei G1 e torre G4. Cheque mate, portanto, rei H2, dama H5, rei G3, torre G4.
Rei G3 e dama G4, xeque-mate. Foi uma jogada muito inocente. O branco não percebeu o perigo que está correndo. Diante-se par de bispo das pretas. As pretas não jogaram este arremate. O bispo toma H2. As pretas jogaram. O lance dama H4 após dama H4. O branco ainda poderia sobreviver por mais tempo. Jogando aqui o lance F4. Porém, novamente, o branco subestima a força do ataque das pretas e joga simplesmente G3 após dia 3, que é uma interrogação. Jogam as pretas e ganham. Vou deixar vocês refletirem por um instante. Portanto, a combinação final é dama toma H2, xeque-rei toma A2. A torre H4, rei G1, torre H1, xeque-mate. Então esta foi interessante partida da defesa Hungria, onde o jogador das pretas soube muito bem utilizar algumas simples estratégias de forma bem consistente.